Olá pessoal, vamos falar do teorema do valor extremo e do teorema de Fermat. Quando nós falamos do teorema do valor extremo, estamos dizendo o seguinte: se a função f for contínua em intervalo fechado AB, então f assume o valor máximo absoluto, f no ponto C, e um valor mínimo absoluto, f no ponto D, em certos números, C e D, em intervalo fechado AB. Ou seja, estamos falando do valor máximo absoluto e do valor mínimo absoluto. O teorema do valor extremo está ilustrado na figura abaixo. Observe que o valor extremo pode ser assumido mais de uma vez. Embora o teorema seja intuitivamente muito plausível, ele é difícil de ser demonstrado, e assim não vamos omitir sua demonstração. Então aqui no ponto C, você vê um valor máximo absoluto dessa função, idem para a figura 2. E no caso aqui da figura 3, você tem C1 e C2 com valores máximos absolutos e D como valor mínimo. Esse é o teorema do valor extremo, considerando um intervalo fechado de A a B. Esse teorema afirma que uma função contínua em um intervalo fechado tem um valor máximo e um mínimo, contudo não diz como encontrar esses valores extremos. Vamos começar procurando os valores extremos locais. A figura abaixo mostra o gráfico de f como máximo local em C. Temos aqui o máximo local, essa figura mostra isso, e o mínimo em D. Parece que nos pontos de máximo e mínimo as retas tangentes são horizontais e, portanto, cada um tem inclinação zero. Sabemos que a derivada é a inclinação da reta tangente. Assim, parece que a derivada da função no ponto C é nula, idem para a função no ponto D. O teorema a seguir afirma que é sempre verdadeiro para as funções diferenciáveis. E esse é o teorema de Fermat. Fermat era um advogado francês que tinha como passatempo a matemática. Apesar do amadorismo, Fermat foi, junto com Descartes, um dos inventores da geometria analítica. Os seus métodos para encontrar as tangentes, as curvas e os valores máximo e mínimo, antes inclusive da invenção de limites de derivada, fizeram dele um precursor de Newton na criação do cálculo diferencial. Dados os créditos a Fermat, vamos ao seu teorema. Então, se f, ou seja, se a função f tiver um máximo ou mínimo local em C, e se existir a derivada no ponto C, então essa derivada tem que ser igual a zero. Então o teorema de Fermat, ele nos permite encontrar esse valor extremo. O teorema de Fermat sugere que devemos pelo menos começar procurando pelos valores extremos de f nos números C, onde a sua derivada é nula, ou onde a derivada de C não existe. Esses números têm um nome especial, são os números críticos. Um número crítico de uma função f é um número C no domínio da função, tal que ou a sua derivada é nula ou ela não existe. Em termos de números críticos, o teorema de Fermat pode ser reescrito como a seguir: se f tiver o máximo ou o mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Então o número crítico e a derivada naquele ponto ser igual a zero é muito comum para resolvermos os problemas, segundo o teorema de Fermat. E para encontrarmos o máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua em um intervalo fechado, nós vamos utilizar o método do intervalo fechado, que consiste em o seguinte: primeiro, para encontrar os valores, você tem que considerar o intervalo fechado de A a B. Primeiro, encontre os valores da função nos números críticos de f em intervalo aberto A a B. Encontre os valores da função nas extremidades do intervalo, ou seja, em A e B. E depois, o maior valor entre as etapas 1 é o valor máximo absoluto, ao passo que o menor deles é o valor mínimo absoluto. Recapitulando, encontre os valores de f nos números críticos. Então, aqui nós vamos fazer a derivação igual a zero. E aqui
vamos encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo, ou seja, em A e B. E por fim, comparar os dois. Temos um problema aqui para finalizar nosso vídeo. O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. O modelo para a velocidade do ônibus durante sua missão, do lançamento em tempo igual a 0 até a ejeção do foguete auxiliar em t igual a 126 segundos, é dado por velocidade em função do tempo é igual a 0,00039668 t ao cubo menos 0,02752 t ao quadrado mais 7,196 t menos 0,9397. Essa função é a função da velocidade no tempo em metros por segundo. Usando esse modelo, estime os valores máximos e mínimos absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete. Pessoal, esse problema fala de aceleração e a função é velocidade. Logo, vamos ter que derivar a função velocidade e encontrar sem a aceleração. Todos sabemos que derivando a velocidade, encontramos a grandeza aceleração. Então, fazendo a derivação aqui, lembrando que a derivada vai ser aqui de um polinômio de grau 3, então é só usar as regras da potência, né? Então esse 3 passa multiplicando para frente, subtraiu de 1, o 2 passa multiplicando aqui o coeficiente, subtraído de 1, o 1 multiplica aqui, fica 0 e a constante anula. Então a aceleração ficou com a seguinte função, está expressa aqui no final desse slide. Para encontrar agora o método, né? Usando o método, vamos encontrar os pontos críticos no seguinte intervalo. Intervalo fechado de 0 a 126. Então, nós temos já a derivada. Para encontrar o ponto crítico, segundo Fermat, vamos igualar a 0. Igualei a 0, rapidamente achamos, né, um quociente entre 0,05504 sobre 0,0023808. Esse quociente deu aproximadamente 23,12 segundos. Esse é um número crítico. Então, pelo método do intervalo fechado, vamos simplesmente calcular os valores da função da aceleração no pontos extremos, né, do nosso intervalo e no ponto crítico encontrado. Nesse caso, só tem um ponto crítico, mas poderiam haver mais de um. Então, a aceleração para tempo zero, 7,196. A aceleração para o ponto crítico que nós encontramos, 6,56. E a aceleração para o ponto extremo do nosso intervalo fechado, por isso que é o método do intervalo fechado, é 19,16. Logo, desses três, nós temos que a maior aceleração ocorreu igual a 19,16 metros segundos. E a aceleração mínima aconteceu no ponto crítico. Então, nós temos no ponto crítico, na verdade, para t igual a 23,12 segundos, nós temos aqui um ponto de mínimo. Então, Fermat continua correto. Ele acha, né, o ponto extremo. Então, esse ponto extremo, nesse intervalo aqui, é uma aceleração de 6,56 metros por segundo, que é o ponto mínimo. Observe, do 0, 7,19 é 196 e do ponto outro extremo 19,16. Então 6,56 é um valor de mínimo, só que nós queríamos no problema a aceleração máxima nesse intervalo, que no caso está relacionada a aceleração máxima está relacionada ao tempo de 126 segundos. Nossas referências, pessoal. Até a próxima!